Bom dia, meus queridos, tudo bem? Bom, deixa eu te falar. Hoje estudaremos, faremos uma nossa aula, eh, principalmente na interpretação de texto. Então, você vai observar que nós estamos em uma situação bem diferente, né? Inclusive até para mim, mas a gente tentaremos resolver os problemas de uma melhor forma possível. Bom, eu estou te explicando aqui sobre uma interpretação textual, né? Nós vamos a detalhar algumas coisas, é um texto simples, né? Só para a gente poder testar se resulta, se dá tudo certo. Então, observa bem, fala assim, um cuento chino, um conto chinês. É uma comédia que narra um encontro fortuito entre Roberto, Ricardo Darín, e um chinês. Então, eu queria que você sublinhasse essa palavra aqui para mim. Chinês. Chamado Yang, que deambula, circula por fora a palavra deambula depois. Perdido pela cidade de Buenos Aires, em busca de seu tio, o único familiar que tem vivo. Roberto se topa com Ian no momento em que este último é jogado, sublinha a palavra arrojado, que é jogado, à rua, lembra que calle é rua, desde o interior de um táxi. Traz, lembra que essa preposição é muito importante, que significa depois de. Depois de ter sido assaltado pelo motorista e seus comparsas. A palavra sequaces é um termo bem antigo que significa comparsas. A partir de então, começa uma forçada e estranha convivência entre ambos, pois Roberto não fala chinês e Ian nenhuma palavra de espanhol. Perfeito? Lembra, película significa filmes, né? Bom, o filme narra a história de quê? O homem solitário em busca de sentido para viver na rua de Buenos Aires. Um encontro casual entre dois homens perdidos, vítima de um táxi ladrão. Um asiático e um espanhol que se veem obrigados a conviver um com o outro. Um indivíduo forçado a voltar à sociedade após um assalto para encontrar seu único tio. Dois amigos cuja amizade está abalada. Não são amigos, então a letra E não é. Homem solitário em busca de sentido para viver na rua de Buenos Aires, também não. Um encontro casual entre dois homens perdidos, vítima de um táxi ladrão. O gabarito vai ser a letra C. Um asiático e um espanhol que vivem obrigados a conviver um com o outro. Embora o protagonista é argentino, mas pelo fato de falar espanhol, eles colocaram, generalizaram como espanhol. Então, o gabarito dessa questão seria a letra C. A outra seria, qual é o principal motivo do afastamento dos dois personagens do trama? O idioma, a ocupação, o assalto, a personalidade ou a falta de educação? Repara que um fala chinês e outro fala espanhol. Então, a diferença que afasta os dois é o idioma. Letra A. Texto 2. O texto 2 fala assim: a pintoresca cidade do Vale dos Ángeles está de festa. A partir do 1º de janeiro, lembra que os meses são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, janeiro é janeiro. 1º de janeiro, esta comunidade celebra por todo lo grande. Está vendo esse lo? Usado acompanhando um adjetivo, ele é chamado de artigo neutro. Ele enfatiza, ele enfatiza o adjetivo grande que acompanha. É o quão grande, né? Celebra por todo o quão grande de seus 150 anos de fundação, com uma série de atividades dedicadas a toda a família. E que o senhor, lembre que você é um pronome de tratamento formal, poderá desfrutar gratuitamente. Este jueves, que é jueves? Lembra que ele é um dia da semana, quinta-feira, né? Haverá, a partir das 2 da tarde, jogos tradicionais na praça central do lugar. Além do mais, de um carnavalito com música e venda de comidas típicas. O fechamento será o espetáculo
de luzes artificiais a partir das 9 da noite, PM. El viernes, sexta-feira, às 6 da tarde, haverá um concurso de conjuntos tradicionais de música. O qual melhor chega ao sábado, dia 3 de janeiro, com um concurso de laçar cavalos a partir da 1 da tarde. Às 2 da tarde haverá corridas de fita. Lembre que essa corrida de fita é corrida de duas pessoas que se amarram no pé e saem correndo os dois, certo? Muito bem. Considerando o texto, é correto afirmar que Valle de Los Ángeles é uma pequena cidade da Europa. O carnavalito com música acontecerá na quinta-feira. A cidade celebrará em janeiro 150 anos de emancipação. Na terça-feira haverá um concurso de música. A cidade ficará em festa logo de uma semana. Não sei se vocês perceberam, mas nessa questão, o que está sendo questionado como teoria é do dia da semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado e domingo. Se você voltar aqui, você vai observar que fala jueves, haverá a partir das 2 da tarde. Então, a festa, né, começa dia 1º de janeiro. E nesta quinta-feira haverá a partir das 2 da tarde. Ele começa na quinta. Certo? Então, o carnavalito com música acontecendo na quinta-feira. Gabarito e letra B de bolo. Bom, começaremos hoje uma matéria que acho ela meio complexa, mas importante. Chama-se pronomes complementos. Pronomes complementos são formas pronominais que se usam para o complemento. Diretos, objeto direto, e indiretos, objeto indireto, que são as seguintes. Lembra os pronomes sujeitos ou pronome reto? Eu, tu, ele, ella, usted. Lembra que no tu tem o vos, que seria o você, né? Nosotros ou nosotras, vosotros, vosotras, ellos e ellos, ustedes. O complemento direto, esses pronomes estarão funcionando sempre como objeto direto, substituindo um objeto direto. O me, o te, o lo, o lá, o nós, o os. Lembre que em português é vos. Essa é uma questão muito clássica na prova. E los ou las. O complemento indireto é o me, o te, o le, que troca-se por se quando está junto com outro pronome, né? O nós, o os, o le e o se, da mesma forma. Identificação e substituição dos pronomes complementos. Os complementos diretos e indiretos desempenham uma função sintática de atributo, acrescentando sentido ao verbo que os acompanha. Na oração, os complementos podem ser representados por um grupo nominal, um pronome ou uma oração. Para identificá-los dentro de uma frase, há que fazer perguntas ao verbo. Que ou quem? Para o verbo, quando você acha objeto direto. E quem ou para quem? Para achar o indireto. Ou seja, se o verbo não excede preposição, vai ser complemento direto. Se excede, será complemento direto ou indireto. É importante sublinhar esse detalhe. Se excede, será complemento direto ou indireto. A preposição não indica necessariamente que ele é indireto. Ele pode ser direto, chamado direto preposicionado. Por exemplo, eu compro a leite todos os dias. Quem que é um objeto direto aqui? Leite. Todas as manhãs, junto ao adverbial de tempo. Né? Quando você substitui, quem você compra todas as manhãs? Ela, o leite. Lembra que leite em espanhol é feminina, por isso que usou lá. Então, lembre que ele é uma palavra chamada de heterogenérica, que muda o gênero, por isso que é lá. Eu la compro todas as manhãs. Contei a história a minha irmã. Contei a história a quem? A quem? A meu irmão. Objeto indireto. Le contei a história. Então, le contei o quê? A ele. Né? O le é objeto indireto. É importante levar em conta que, em alguns casos, o complemento direto vai vir precedido da preposição a. Isso ocorre quando o complemento direto é pessoa ou coisa, animal personificado. Observa que os complementos diretos não preposicionados são complementos de coisa não personificada. Quero muito a ustedes. Complemento direto preposicionado. Quando é uma pessoa, usa preposição, tá vendo? Las quero muito. Conheci o quê? A casa de seus avós. Lembre que o verbo conhecer
está conhecendo um objeto. Então, não tem preposição, lá conheci. Uso dos pronomes complementos. Essa parte é importante, muito importante mesmo. É o que se denomina de colocação pronominal ou regras pronominais, que é a próclise e a ênclise. Aqui foi colocado de forma bem resumida, ficou perfeito. Ficou assim: a posição dos pronomes complementos será proclítica, será colocada antes do verbo, ou enclítica, depois do verbo. É necessário ressaltar que não há mesóclise, que é a colocação do pronome no meio de um verbo. Verbos no infinitivo, quando que acontece essa composição enclítica? Quando o verbo está no modo infinitivo, lembre que o próprio nome do verbo, cantar, por exemplo, gerúndio, cantando, a ação contínua, imperativo, canta, quando estou te mandando, posição enclítica. Caso contrário, qualquer, se não seja infinitivo, gerúndio imperativo, vai ser próclise, que é a colocação antes do verbo. Por exemplo, pode comprá-la por 2 pesos. Uma coisa necessária você lembrar, que a ênclise, em modo infinitivo, a ênclise de forma geral, ela não tem hífen. Se você encontrar uma estrutura separada por hífen no espanhol, isso está errado. Pode comprá-la por 2 pesos. Tratando-nos de maneira, não conseguirás nada. Gerúndio, tratando-nos. Tráiga-me, modo imperativo, um copo de água. Lembra que vaso é copo. Verbos em outra forma, posição proclítica. La vimos ayer por la noche. Lembre que ayer é ontem. Esse vimos é presente em modo indicativo. Então, modo indicativo é próclise. Em espanhol, uma das características da próclise é que eu posso começar o pronome em um início de uma frase. Se vende, por exemplo, é correto. Não está errado. Le rogamos que nos escutem. Rogamos, les rogamos que nos escutem. Esse les, mesma coisa. Mañana los enviaré por correio. Mañana los enviaré futuro. Tudo modo indicativo. Quando há um pronome de complemento direto e outro complemento indireto na mesma frase, o indireto antecede ao indireto. Isso aqui resume o que estou te comentando, o que se denomina de colocação pronominal dupla. Eu não quis colocar assim para não te assustar, mas ele é uma característica do espanhol. Por exemplo, dieron presentes a mim, me los dieron. Observa que tem um me e tem los. Observa bem. Vamos aqui. Regalos é objeto indireto. A mim é objeto indireto. Regalos se substitui pelo pronome los. O a mim pelo pronome me. Primeiro vai ser objeto indireto, depois direto. Me los dieron. Por que eu coloquei antes do verbo, não depois? Porque dieron é um verbo que está no modo indicativo. Esse modo indicativo é uma próclise. Então, os 2 pronomes serão colocados antes. Lembra que se eu tenho 2 pronomes, ou os 2 vão antes ou os 2 vão depois. Não pode se colocar um antes e outro depois. Passaram as informações a ti. Passaram o quê? Informações, objeto direto. A ti, objeto indireto. Substitui o pronome informações, el las, e a ti, o te. Te las passaram, tá vendo? O te vai ser objeto indireto e o las, objeto direto. Quando você tem que substituir simultaneamente um complemento direto e um complemento indireto, por seus respectivos pronomes, tem que ser usado o pronome se, em lugar de le ou les. Para o indireto, se os 2 são da terceira pessoa. Por exemplo, daremos o livro ao professor. Daremos o quê? O livro, objeto direto, ao professor, objeto indireto. Substitui esse livros pelo pronome oblíquo, lo. Ao professor, le. Quando você tem um le e um lo, você troca o le por se, para dar uma cacofonia. Tá certo? Para melhorar essa cacofonia. Outro exemplo. Entreguei a carta a mi novia. Entreguei o quê? A carta, objeto direto. Ou complemento direto. A mi novia, objeto indireto. Se substitui a palavra carta por o pronome oblíquo, lá. A mi novia se substitui pelo pronome le. Se la entreguei. Primeiro objeto indireto, depois direto. Dou caramelos a meus filhos. Lembra que caramelos é doces. Dou o quê? Caramelos, objeto direto. A meus filhos, objeto indireto. Complemento direto, indireto, mesma coisa. Caramelos se substitui pelo pronome los e meus filhos se substitui pelo pronome les. Se los doy. Aunque, lembre que a palavra aunque, apesar de que, apesar de uma das funções do pronome seja a de evitar a repetição de um nome, em espanhol é muito comum e plenamente aceito
o uso pleonástico dos pronomes. Pleonasmo é uma figura de linguagem que significa a repetição desnecessária da mesma ideia. Subir para cima, descer para baixo, por exemplo. Mas aqui, no caso, em espanhol é enfático. Então, por isso que se usa. Le daremos o livro ao professor. Esse lê é objeto indireto, e o professor também é indireto. Eu poderia falar simplesmente, le daremos o livro, ou daremos o livro ao professor. Mas em espanhol, por ser enfático, le daremos o livro ao professor. Le contei a história a meu irmão. Le contei o quê? A história, objeto indireto, direto. A minha irmã, objeto indireto. O le substitui irmão. Mesma coisa. Les informarei a Rita e a Helena de lo ocorrido. Né? Les informarei a Rita e a Helena de lo ocorrido. Eu não preciso a Rita e a Helena substituir por o les. E o les, venderemos estes coches a ustedes. A ustedes, é les. Les e a ustedes, objeto indireto. É tudo pleonástico. Deixo para vocês, meninos, uma lista de exercícios a respeito desse determinado assunto. Né? Posteriormente, deixarei também algumas interpretações de texto, de alguns textos importantes. Muito obrigado, fiquem com Deus e cuidem-se. Obrigado.